muitíssimo conhecida por parte dos irmãos, essa história conhecida também pelas criancinhas da escola dominical, as tias, as irmãs aí que dão aula, contam essas histórias, que a história do profeta Jonas aguça o imaginário da criançada por causa da baleia, por causa do mar, da baleia que engoliu o peixe e tal, essa coisa toda. Então é uma história que atiça, desperta, por causa da sua natureza, recheada de curiosidades. Mas o profeta Jonas é um profeta do 8º século, um profeta que profetizou a época do rei Jeroboão II, filho de Amitai. Jonas era um grande profeta. A maioria dos intérpretes sugere que Jonas é substituto do profeta Eliseu. Ou seja, ele foi forjado na época dos gigantes do profetismo, à sombra dos maiores expoentes. E isso gerou em Jonas um grande ministério, um ministério de profundos e grandes impactos. Se você conferir comigo em 2 Reis, no capítulo 14, nós iremos encontrar um breve relato do ministério do profeta Jonas, autenticando a grandeza, a eficiência, a eficácia dele como um verdadeiro profeta de Deus. Capítulo 14 do 2 Reis, versículo de número 25 diz assim: também este estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do profeta Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Então aqui nós temos uma referência, uma única referência, que consubstancia a importância do profeta Jonas, que através da sua instrumentalidade profética, Deus restituiu a Israel territórios dantes tomados pelas nações adversárias. Através do ministério de Jonas, Deus profetizou, o Senhor falou com Jeroboão II, e conforme a palavra de Jonas, filho de Amitai, ao rei Jeroboão II, Deus cumpriu a profecia e restituiu os territórios que antigamente tinha sido tomado ou ocupado pelos inimigos. Então aqui nós vemos que o profeta Jonas ele tem uma grande expressão, até porque ele é um profeta que profetizou para o rei Jeroboão. Não era qualquer um na fila do pão. E profetizou acerca de um assunto de governo extremamente importante.
Então, agora a gente volta para o capítulo 1, onde nós lemos aqui no livro do profeta, e nós passamos à luz da referência de 2 Reis, capítulo 14, nós entendemos o contexto do próprio livro que leva o nome Jonas. Então, era um profeta de alto gabarito, um pregador habilidoso, um hábil pregador, cheio de graça e credibilidade, uma reputação tinha o profeta Jonas. E a Bíblia nos instrui, nos ensina que ele recebe uma ordem de Deus para pregar a cidade de Nínive. E nessa noite eu quero colocar o olhar mais a miúde, mais acurado, no versículo de número 8. Mas para chegar no versículo 8 eu vou fazer nós não vamos entrar em alguns detalhes que eu até gostaria de entrar, mas eu quero falar do verso 8. A epígrafe, o ponto nevrálgico aqui dessa pregação é o versículo 8. Mas Deus dá ordem para ele a Nínive, ele resolve ir a Tarsis. Tarsis é o lugar mais longínquo até então conhecido na época, era a maior distância que alguém podia ir de navio, era Tarsis. E Jonas, ele toma uma outra direção por conta própria, por conta e risco. A Bíblia faz questão de dizer que ele paga para entrar no navio errado, ele paga para entrar no navio errado, para ir para o lugar errado, e que aquela atitude é para fugir diante da face do Senhor. Ele está fugindo de Deus, está fugindo do mandato do Senhor, está fugindo da vocação que Deus lhe deu. Então ele entra no barco ele entra nesse barco aqui, que está indo para Tarsis, e de repente o Senhor manda um vento que começa, um vento contrário, que deixa todos os passageiros e tripulantes desse barco apavorados. Eles começam a se desfazer da carga, para tentar aliviar o peso do navio, para que ele possa suportar melhor os impactos das ondas. Cada um daqueles que estavam lá começam a buscar e a pedir e a rogar e a clamar ao seu próprio Deus. Porém, o Jonas, no meio disso tudo, ele não se abala pela tempestade, ele não se comove pela tempestade. E nele mesmo, o texto nos deixa, ele mesmo sabe porque tudo aquilo está acontecendo. Ele mesmo sabe, ele mesmo tem plena consciência dos acontecimentos e por que tudo aquilo está acontecendo. Ele sabe por que está dando tudo errado, ele sabe porque o barco está a ponto de afundar, ele sabe por que está todo mundo desesperado, ele sabe por que veio aquele vento, ele sabe que eles estão a ponto de morrer, ele sabe de tudo, ele tem plena consciência do contexto, enquanto os pagãos, enquanto os que estão clamando ao seu próprio Deus, não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Enquanto os que estão desesperados estão clamando aos seus deuses pagãos, não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Mas o Jonas não, o Jonas está lúcido,
Ele não está encegueirado, ele não está tateando, pensando, ai meu Deus, será que isso está acontecendo porque eu saí fora da direção de Deus? Não, ele sabe que ele saiu fora da direção de Deus, e ele sabe que afastar da direção de Deus chegou àquele ponto, ele sabe de tudo. Mas os outros não sabem. Mas ele sabe. Os outros não sabem. Quando é que os outros vão saber? Quando é que os outros vão chegar ao conhecimento do que está acontecendo, dos acontecimentos? Quando eles lançam sortes. Pensa comigo. Eles vão descobrir Jonas por meio da sorte. Quando eles lançam sorte, Jonas vai ser tirado na sorte e a sorte vai cair sobre Jonas. Então eles vão chegar em Jonas por meio da sorte. Vocês estão entendendo a mim ou não? E esse é o ponto. Por quê? Porque a maior parte da história você já conhece, você já viu um monte de pregação sobre isso. E o que me chama a atenção é que quando alguém se distancia da vontade de Deus, da vontade soberana, e envereda pela vontade permissiva, ele deixa de estar debaixo de uma autoridade soberana para ficar sujeito à revelação da sorte. Ele vai ser revelado pela sorte. Ele não vai ser revelado, não é a revelação espiritual. Então, aí a gente vê o nível no qual ele se rebaixou, a ponto dele ser descoberto pela sorte. A Bíblia diz, olha só, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de nada é discernido. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você está no Espírito, Satanás, os demônios olham para você e não conseguem te discernir. Não consegue te discernir. Não consegue te escrutinar. Você está no radar de Deus. Você está na soberania de Deus. Você está na dimensão de Deus. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, o mundo espiritual, ele olha para nós, que estamos na presença do Senhor com a vida no altar, ele olha para nós e vê o quê? Uma incógnita. Ele não consegue ver, não consegue decifrar. Hoje, no mundo moderno, os mais sofisticados sistemas de informática, eles estão codificados por um sistema de criptografia. Somente os hackers mais inteligentes conseguem quebrar essa criptografia. Bancos, governos, sistemas, os mais sofisticados, a proteção do sistema é por meio criptográfico. Sérgio Góes sabe muito bem dessa matéria, que eu vou ficar, diz que quando a gente, diz que onde tem o Melquisedeque e Abraão só dá o dízimo, então eu já paro por aqui, essa conversa aqui, entendeu? Deixa, se vocês quiserem saber mais, já vai para ali que ele que sabe. Então, mas quem olha uma pessoa que está na presença de Deus, vê o que? A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Ninguém vai conseguir te revelar. Só Deus sabe acerca de você. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a marca do Cordeiro de Deus sobre a tua vida.
Mas o Jonas, quando sai da presença de Deus, ele fica facilmente desvendável. Ele fica facilmente violável. O mundo espiritual, a sorte é o que vai ditar a vida dele agora. Ele está à mercê da sorte. Ele vai ser descoberto pela sorte. Ele vai ser identificado pela sorte. É uma das coisas que acontece, aquela proteção. Porque nós temos uma blindagem espiritual. Nós temos sobre nós as armaduras de Deus. Nós estamos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não o toca, não tem poder para tocar em você. Jesus está contigo, meu irmão. Jesus está na tua casa. Só que o Jonas, ao sair da vontade de Deus, ao sair da esfera do Espírito, ao sair da dimensão da presença do Senhor, ele desce ao porão e lá dorme um sono profundo. É o que diz a Bíblia, ele dorme profundamente. E então os homens lançam sorte, conforme diz a Escritura. Versículo 7, cada um ao seu companheiro, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse ambiente. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos, ele é revelado pela sorte. Ele é contemplado pela sorte. Aqui. A sorte colocou ele diante, ele é exposto perante todos da tripulação. Agora percebam que todos os que vão enxergá-lo pela lente da sorte. E aqueles que estavam na tripulação não eram crentes. Não sabiam acerca da revelação do Senhor. Eles não eram crentes. Eles eram incrédulos. Eles eram pagãos. Eles acreditavam em qualquer coisa. Eles eram crédulos. Para eles valia as crendices, sem qualquer fundamento. Eles tinham uma certa espiritualidade, mas uma espiritualidade que levava-os ao erro, conforme as outras nações. Mas agora eles estão contemplando o profeta Jonas ali, por meio daquela sorte que foi lançada. E quando a sorte cai sobre Jonas, a pergunta é: então lhe disseram, declara-nos tu, qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, ele entrou no radar da sorte. Ele entrou no radar da sorte. Fala para nós. Que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua? O que é que você faz da vida? Qual é a tua chamada?
Qual é o teu cargo? Quando é que nós descobrimos que alguém está fora da direção de Deus? Quando ele se afasta da sua ocupação. Quando ele abre mão da sua posição. Quando ele deixa de fazer aquilo que Deus mandou fazer para ir fazer outra coisa. E a pergunta é: qual é a tua ocupação? Porque certamente a Bíblia nos revela que Deus tem compromisso com pessoas ocupadas. Quando Deus chama Moisés, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando Deus chama Davi, Davi está apacentando as ovelhas do seu pai. Quando Deus chama Pedro, Tiago e João, eles estão pescando. Sempre está numa ocupação. Deus não trabalha com gente desocupada. Qual é a tua ocupação? Interessante que pessoa, irmãos, sabe o que acontece? Tem um problemão que está acontecendo por causa de uma pessoa que saiu fora da direção de Deus. E uma pessoa que sai fora da direção de Deus, ele impacta a vida de outras pessoas. E outras pessoas passam a sofrer, não sabe por que está sofrendo, não tem a mínima ideia por que está sofrendo. Por causa de uma pessoa irresponsável. Por causa de uma pessoa. E a pergunta é essa: qual é a tua ocupação? Você pode ter 1000 motivos, mas nenhum desses motivos irá justificar a tua ausência da tua ocupação. O teu lugar no corpo de Cristo, o teu lugar na obra de Deus, o teu lugar no trabalho do Senhor, no qual Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz: tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. As perguntas que aqueles pagãos estão fazendo para o Jonas, as perguntas que aqueles pagãos incrédulos, que não conhecem a Deus, que não sabem o que é a cristã, que não sabe o que é a Bíblia, que não frequenta culto, que não conhece o nosso jeito de viver, que não conhece a vida espiritual, aquelas pessoas que não sabem nada do Evangelho, estão fazendo perguntas a ele: qual é a tua ocupação? Como eu me converti em 1991, eu lembro que o pastor falava assim: membro de banco é prego. Não existe membro de banco. Deus não te chamou para ficar no banco. Deus não te chamou para ser membro de banco. Deus não te chamou para ser espectador. Deus não te chamou para você vir aqui simplesmente assistir culto. Deus nos chamou para uma missão. Deus nos chamou para uma obra. Deus nos chamou para uma ocupação. Louvado seja Deus. E não tem desculpa. A pergunta é: qual é a tua ocupação? Qual é a tua ocupação? Você não está fazendo nada? Não tem nada para fazer? O que mais tem na obra do Senhor é trabalho para ser feito. O que mais tem na igreja para fazer é trabalho, meu irmão. Igreja é sinônimo de trabalho. Obra de Deus é obra, é trabalho. Nós estamos aqui servindo a Deus. Você fala assim: pastor, mas eu não estou fazendo nada. Então procure alguma coisa para fazer. Se você é irmã, procure a dirigente do círculo de oração, que certamente ela precisa de ajuda. Se você congrega na tua congregação, procure o teu dirigente, procure o teu líder, procure o lugar. Se você é varão, procure entrar nos varões. Se você é jovem, entre no grupo de jovens. Se você é senhora, entre no grupo de senhoras. Se você não é aluno da escola dominical, passa a ser imediatamente em nome de Jesus. Porque a pergunta para o profeta que está fora da presença de Deus é esta: qual é a tua ocupação? Qual é a ocupação? E quem, irmão, quem trabalha, trabalha.
A ocupação é assim, não é o que, mas eu gosto de louvar. Você gosta de louvar, mas tem chão para varrer. Tem janela para fechar, tem janela para abrir, tem porta, tem recepção. A gente faz o que gosta e a gente também faz o que não gosta. Ou você acha que eu vivo em função só do que eu gosto? Tem muita coisa boa de fazer, mas tem coisa que eu também não gosto de fazer, irmão, e não tem problema algum. É igual, por exemplo, eu já falei lá em casa, eu falo com o pessoal, eu gosto de fazer churrasco. E eu sou um churrasqueiro de mão cheia. Vocês podem ganhar de mim aí um monte de coisa, mas eu quero ver bater comigo no churrasco. Esse pessoal está gravando, é duro, né? Eu quero ver bater comigo no churrasco. E eu vou falar uma coisa para você. Quando eu comecei a fazer churrasco, eu não gostava de lavar a grelha. Detestava lavar a grelha. Às vezes deixava a grelha lá, uma semana dobrando lá. Sabe o que eu descobri? Que eu precisava aprender a gostar de lavar a grelha. Hoje em dia, até a grelha eu gosto de lavar. E eu lavo bem lavadinha. Deixo um brinco, porque vai para vir um próximo. Você entendeu? Então, se você não gosta de alguma coisa, passe a gostar. Passe a gostar, entendeu? Passe a gostar. Passe a gostar, irmão. Porque tudo é uma questão de atitude. Não de rejeição, porque senão nós vamos ficando seletivo. Você fala assim, quem é que vai pregar hoje? Fulano de tal eu gosto. Não, do fulano não, aí eu nem vou embora. Eu não vou participar não, irmão. Eu gosto do culto de circo de oração, eu gosto do culto de missões, eu gosto do culto da família, eu gosto da escola dominical. Eu gosto do culto quando tem muita gente, quando tem pouca gente eu gosto também. Eu gosto de servir a Deus. Nós não estamos aqui para fazer só aquilo que nos apraz. Passe a gostar, irmão. Sirva a Deus. Nós estamos aqui para trabalhar. Põe a mão na massa, ajude. Os que mais reclamam são os que menos ajudam. Irmão, isso aqui é experiência. Eu estou dirigindo igreja desde 2002. Completei em junho, agora 20 anos à frente de igreja, sem parar. Todos 20 anos sem parar, dirigindo igreja. Os que mais reclamam são os que menos ajudam. Os que mais criticam são os que menos contribuem. Vem com história de crítica construtiva. Crítica construtiva lá no meio do mato, irmão. Aqui é lugar de trabalhar. Você quer me criticar? Então fala, pastor, o que precisa fazer? Pastor, conta comigo. Aqui não é arquibancada, aqui não é teatro, aqui não é circo, aqui não é Netflix, aqui não é cinema, aqui é obra de Deus. E para que a obra aconteça, precisa de gente para trabalhar. Eu tenho alegria de trabalhar para o Senhor. Eu tenho alegria. Qual é a tua ocupação? Olha o profeta fora da direção de Deus, o ímpio perguntando para ele, o que você faz lá naquela igreja? Não faço nada não, lá eu só reclamo, lá eu só meto o pau no ministério, lá eu falo mal do pastor, eu não participo de grupo nenhum, eu sou um preguiçoso da obra do Senhor, um folgadão. Pelo amor de Deus, irmão, qual é a tua ocupação? Já parou para pensar qual é a tua ocupação? Ou isso não te incomoda? Ou você só quer fazer aquilo que te dá ibope? Aquilo que te coloca na luz da ribalta, que dá palco, para alimentar o teu ego. Você quer fazer só para mandar. Tem gente que adora mandar. Você quer mandar, irmão? A liderança de Jesus não é liderança para mandar, é a liderança para servir. Aqui o trabalho não é quem manda, é quem serve. Porque como diz o ditado, aquele que não serve para servir também não serve para viver. Está perdendo tempo na igreja. Qual é a tua ocupação? O profeta está sendo inquirido por ímpio, que está falando, o que você faz? O que você faz? Eu falo a verdade, irmão. Os dizimistas, eles não perguntam o que se faz com o dízimo. Quem pergunta são os não dizimistas. E o problema do não dizimista não é nem que ele não é dizimista. Não tem problema nenhum com o não dizimista. Porque contribui quem quer contribuir. O problema do não dizimista é que ele quer fazer os outros também virar não dizimista. A praga está aí. É aí que ele dá lugar para o capeta.
Porque ele quer em nome legislando. Ele está no pecado e quer empurrar o outro para o pecado. O devorador está com a boca nele e ele quer falar, não, eu vou me lascar, mas eu não vou me lascar sozinho. Então ele se avizinha de um e começa a inventar conversa. Porque eu não vejo os dizimistas fiéis perguntando o que se faz com o dinheiro. Eu vejo os dizimistas cooperando. Mas os que estão fazendo conta, rapaz, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu já falei para vocês aqui, que é muita conta que a gente tem para pagar. Nós temos muita conta, não tem dinheiro. A igreja não é empresa, isso aqui nós não temos fim lucrativo, irmão. Nós não produzimos nada. Nós sustentamos as viúvas, nós atendemos os pobres, nós fazemos assistência social. Nós somos parceiros das casas de recuperação aqui dessa cidade. Nós somos parceiros da casa de recuperação do Desafio Jovem de Itatiba. Nós apoiamos o Desafio Jovem lá do pastor Paulo Silva. Nós estamos junto com o pessoal. Nós ajudamos todo mês, regularmente, o Desafio Jovem Feminino Força e Vida. Todo mês a gente faz, o nosso negócio é ajudar o pessoal. É lutar pelas almas, é contribuir, é construir refeitório. São as viúvas, os jubilados, a igreja que tem que cuidar, tem manutenção, água, combustível do obreiro, é o carro do obreiro que quebra, e a gente está aqui para socorrer. E o infeliz fazendo conta, dizendo por aí para todo mundo que é muito dinheiro, que é muito isso, que é muito aquilo. Para que isso? Se o dia que eu vim aqui pedir uma segunda oferta é porque está precisando. Larga de ser doido, irmão. Você está pecando, você está saindo fora da direção de Deus. Você não faz nada e quer atrapalhar quem faz. Como diz o pastor Joel Ribeiro, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, meu irmão. E não é indireta que eu estou jogando, é direta. Meu papo aqui é reto. E meu papo aqui é na doutrina e é na Bíblia. Eu não invento conversa não, irmão. Aqui é na doutrina. Se você, pastor, mas o senhor está falando de mim, é de você então, irmão. Come logo esse pão que tem aí, muda de vida. Qual é a tua ocupação? Todos que abandonaram sua ocupação entraram em decadência espiritual e moral. Porque a Bíblia começa o capítulo 11 de 2 Samuel, dizendo assim, e no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi foi para a guerra? Não. Ficou vendo que não devia do terraço da sua casa. Aí olhou lá, viu a Betseba tomando banho. E o que deu? Enquanto estava lá, os soldados na batalha, onde que ele estava? Qual é a tua ocupação? O que você está fazendo da vida? Por isso que você não consegue ter uma vida espiritual avivada. Por isso que o pecado campeia a tua vida. Essa noite é noite de mudança. Eu estou cheio de Deus aqui nessa igreja. Muda de vida. Caça alguma coisa para fazer, rapaz. Canta labacandarabacai. Sábado de manhã tem evangelismo. Domingo de manhã o Gilson organiza o culto na praça aqui embaixo. Os dirigentes também fazem o projeto ID, anda para todo lado. Precisa de alguém para ajudar a carregar o som, para ajudar a carregar alguma coisa, para levar água, para cooperar. Vamos trabalhar. Qual é a tua ocupação? É o que o pagão perguntou. Quem está perguntando aqui é o não crente que está perguntando. Onde está você, crente? Da onde que você veio? De onde vens? Olha que pergunta. Da onde você veio? Você lembra quando você veio? Do boteco? Da boca de fumo? Da carreira de cocaína? Do adultério? Do boteco? Da onde você veio? Da onde Deus te arrancou? O que Deus fez por você? Eu tenho absoluta convicção na minha alma que cada um aqui está melhor do que estava quando não era crente.
eu estou errado, eu estou melhor. Se eu não fosse crente, provavelmente morto estaria numa hora dessa. E você também, se Jesus não tivesse entrado na tua vida, se a misericórdia e a graça não tivesse te alcançado, provavelmente você estaria caído, destruído, envergonhado, maltratado, derrubado, sepultado. Da onde você veio? Você sabe da onde Deus te arrancou. Você sabe da onde Deus te arrancou. Você sabe que do lugar da onde Deus te arrancou, você jamais conseguiria sair por conta própria, se não fosse a mão poderosa dele que te ergueu. E hoje, você está querendo virar sindicalista de igreja. Sabe, o camarada que só quer saber de protestar. Daqui a pouco tem gente, pastor William, querendo queimar pneu aqui. Eu não concordo. Não concorda com o quê? Você não está aqui para discordar de nada não, irmão. Isso aqui não é democracia não. Isso aqui não é voto popular não. Para eleger vereador, para eleger prefeito, para eleger deputado, você vai na urna lá no dia lá de 4 em 4 anos. Mas o pastor que dirige a tua congregação tem uma eleição divina sobre ele, tem uma unção divina sobre ele. Aleluia, o teu líder tem uma eleição divina sobre ele, tem uma unção. Cada presbítero que está aqui, cada pastor que está aqui tem uma eleição divina sobre ele. Não é fruto da vontade humana, não é fruto da política humana, é fruto da vontade soberana de Deus. Cada diácono que passa, que está aí na porta, está ungido por Deus para estar aí nessa porta, foi consagrado pelo Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: respeite esses homens, respeite esses homens. Não passe por ele de nariz empinado, como se não fosse ninguém, como se fosse um enfeite. Respeite esses homens, porque sobre eles está a unção do Senhor, sobre eles está a graça de Deus. Respeite os obreiros da igreja. Vou dizer uma coisa para você. Para você, toma cuidado como que você se refere às suas lideranças espirituais. Tome cuidado como você se refere aos príncipes do Senhor, aos sacerdotes do Senhor. Lava a boca para falar deles, porque é o seguinte: se algum deles errar, Deus vai dar jeito de acertar a coisa. Deixa que a espada do Senhor não vai ser poupada. Deus está cuidando da sua igreja. Mas tome cuidado, não se refere a ele como se fosse um bandido. Não se refere a ele como se fosse, sabe, como se fosse um homem qualquer, não. Respeite aqueles que Deus tem colocado a liderança da igreja. É assim. Porque senão vai virando uma banalização. Senão você trata lá o teu pastor na tua congregação como se ele fosse um menino de recado, como se ele não fosse ninguém. Da onde você veio? Da onde você veio? Você lembra de onde você veio? Da onde você veio, de certo você falava com o dono da boca de fumo. De certo é perigoso você tratar com mais respeito o dono da boca, o traficante do bairro, do que aquele no qual o Senhor colocou para velar da tua alma. Você está lembrado de onde você veio? A miséria que você vivia, a desgraça no qual se impunha sobre a tua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Lamanabacandarabagai, Remicandaramanabagai. Qual é a tua terra? Olha só. Qual é a tua ocupação? O que você faz lá?
Ah, eu não faço nada. Ah, da onde você veio e qual é a tua terra? Qual é a tua terra? Eu vou falar para vocês. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, e eu sou muito feliz por isso. Essa é minha terra, é a minha nação espiritual. Eu não ando de del em del por aí. Eu tenho uma referência, quer saber de onde é. Quer saber de onde é. Nós aqui não convidamos pessoas para pregar aqui sem saber de onde é. Qual é a tua terra? Que ministério você é? Porque tem gente que já pulou tanto de igreja que quando morrer vai dar briga para saber qual pastor que vai fazer o velório dele. E ninguém quer. Então estão dizendo aqui, ó, eu estou concordando com o senhor. E ninguém quer. Por quê? Qual é a tua terra? Perguntou para o Jonas. Qual é a tua nação? De onde você veio? E qual é a tua terra? Sabe por quê, irmão? Que nós temos que aprender a vestir a camisa. Nós temos que aprender a andar alinhado. Nós somos uma nação, nós somos uma igreja, nós somos um povo que Deus levantou aqui nessa cidade. E eu vou falar uma coisa para você. A nossa igreja é respeitada. Eu participo lá do CNJ. Eu participo do CNJ lá. São os conselheiros do Brasil inteiro. Na hora que a gente chega lá, o pastor Evandro foi comigo lá na reunião. Esses tempos atrás aí. Quando a gente chega lá, o pessoal do Ipiranga chega, a conversa é outra, não é? O respeito. São Ipiranga. E eles lembram Alfredo Reikdal, Alcides Favro. A coisa muda de figura. Sabe por quê? De que terra que você é, rapaz? Isso aí, irmão, no Brasil inteiro. Alguns anos atrás eu fui em São Luís do Maranhão. Fui numa cidade chamada Coelho Neto, lá na Convenção do Maranhão. Quando eu cheguei com a credencial da Como Expo, cheguei o porteiro, irmão, uma igrejona, dava quase duas dessa, lá no centro da cidade, enorme igreja. Quando eu cheguei lá, apresentei minha credencial e a minha carta de recomendação da Como Expo. O pessoal faltou colocar um tapete vermelho desenrolando assim até o púlpito. Falou, pera aí que eu vou te levar até lá o nosso pastor. Me levou lá. E naquela noite, eu ainda preguei a palavra de Deus. Eu estive numa reunião do CNJ, nós fomos em Balneário Camboriú, em 2019. Aí nós fomos lá participar da reunião. À noite nós fomos no culto. Chegamos no culto, quando o pessoal viu a nossa referência, o pastor presidente lá do balneário falou, pastor, o senhor pode trazer a palavra final à noite? Nunca me viu. Nunca me viu. Eu nunca tinha cumprimentado ele, nunca peguei na mão dele. Mas quando ele olhou a credencial, falou, senhor, não sabia se eu sabia pregar, porque a gente não é conhecido para aqueles lados. Me deu a oportunidade para pregar a mensagem final. De que terra você é? Você quer ter respeito? Você quer ter dignidade? Tem gente que quer ter respeito, quer ter referência, mas não se apega à referência. Não valoriza a referência, valoriza o que Deus te deu, meu irmão. O ímpio perguntou para o Jonas, qual é a tua terra? Louvado seja Deus. E de que povo és tu? Isso aqui, esse conjunto de perguntas, esse conjunto de perguntas que aqueles homens fizeram para o Jonas, precisa mexer com nós, para nós entender o que a gente é. Olha só, cada pergunta dessa, qual é a tua ocupação? Ele era profeta do Senhor. Da onde ele vinha?
qual era a terra dele. E ele estava longe da terra dele. E nessa noite, o Senhor quer mudar a tua vida. Eu venho aqui, irmão, como servo do Senhor. Eu venho aqui para falar a palavra dele na tua vida e no teu coração. O inimigo quer destruir a tua vida espiritual. Mas a vida espiritual sem esses pilares, você não consegue ir longe na vida espiritual. Tem muitos obreiros fracassados como Jonas. Tem muitos crentes que estão fracassados como Jonas. E dão lugar, quando perde as referências do GPS espiritual, quando perde as referências, dá lugar para quê? Para que um monte de coisa ruim aconteça. Jesus nessa noite quer te abençoar. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Glória a Deus.